Ô, Michel, você você largaria o Corinthians hoje para ir pro Besiktas? Na hora. Vai estar mercenário? Pô. Na hora. A imprensa turca tá dando que o Memphis vai pro Besiktas. Isso aí, primeiro que é um grande clube europeu. Então, assim... Não, grande clube europeu é o Bayern, irmão. Não, um grande clube tá de brincadeira. europeu, Grande clube é o pô. cacete, para. É um grande clube europeu. Tá de brincadeira. Um grande clube turco. Turco, beleza. Europeu é outra coisa, irmão. Europa é continente, Turquia é o país. De Catar, nossa, tô saindo pra ir pro City, velho. É um dos maiores do futebol turco. Então, um dos maiores. Turquia, irmão, é terceiro patamar da Europa, mano. Tá de brincadeira. Terceiro ou quarto. É um grande clube europeu. Não, europeu não é. Sim. É que você não quer perder o seu astro. Não, mas a questão não é perder. Meia boca. Você acha que ele vai embora? A multa, Benja, é de 5 milhões de euros. Ou seja, a merreca. Merreca. E aí o Corinthians deve dinheiro pra ele, daqui a pouco fica elas por elas. Mas peraí, se o Memphis sair do Corinthians hoje pra jogar no Besiktas, com todo respeito, tá sendo burro. Tá sendo burro. O Memphis, eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar o porquê. Tá sendo o Memphis é nosso... fica o Memphis, pera lá. O Memphis, pera lá. O Memphis, Benjamin, ele é nosso vizinho aqui. Ele tá morando no Rosenwood aqui, que é um hotel que tem aqui de bagaça. Então o cara já tá morando bem no Brasil. Mal, hein? Tá morando bem. Beija, voltou a ser convocado. O Memphis, antes de chegar no Corinthians, ele não tava sendo convocado pelo técnico holandês. Ele não tava se jogar mal... Mas é que tá, não tava sendo convocado. Se jogar mal, o Corinthians jogar bem no Besiktas não vai ser. O Corinthians não, sabe por quê? Ninguém vê o futebol turco. O futebol brasileiro, o técnico veio aqui. O técnico da Holanda tava vendo o Memphis em loco, Benjamin. Deus, cara. O técnico da Holanda, Benjamin, ele foi na Arena Corinthians. Sabe quem que acabou de ir pro futebol turco? Que pra ele que acha que o futebol turco... O Yamal. Não foi. Não foi. Meu Deus. Vamos ver. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos ver se você acompanha futebol. Vamos ver. Vamos lá. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos lá. Sané é ruim. A questão não é ser ruim. A questão não é ser ruim. Acabou de ir pro futebol turco. Galatasaray, acabou de assinar. É downgrade na carreira. Tá de brincadeira. Desculpa, o cara sai do Bayern pra ir pra Turquia, tá falando que é upgrade? Não, mas aí tá de brincadeira, Michel. Tá de brincadeira, sai do Bayern, eu tô dando um exemplo. O Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay do Corinthians mas não pode. Mas é que tá, é o que eu tô falando. Para, mano, pelo amor de Deus. Benja, o Memphis Depay, ele no Corinthians, ele ganhou um protagonismo que pouca gente, inclusive na Europa, achou que ele tivesse. Porque, por exemplo, quando ele veio pra cá, as pessoas falaram, o Memphis vai se esconder, o Memphis não vai voltar a ser convocado. O técnico da Holanda esteve na Neoquímica Arena assistindo o Memphis Depay em loco. Teve que vir aqui pra ver ele, porque senão lá na Holanda ninguém ia ver ele. Ele quis ver logo. Teve que vir aqui, e chamou o cara. Na Holanda ninguém ia ver ele. E vou te falar. Mas, ô, Michel, o cara sai do Bayern de Munique. E empatou com o Van Persie na artilharia da seleção. Você acha que o cara deu um up? Não tô falando que ele deu um up. Eu tô dando um exemplo. É que você foi o Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay não pode. Mas é que tá, gente. É a opção do cara, ele pode ir. Eu só tô falando que ele tá sendo burro se ele fizer. Ele tá dando exemplo aqui. Porque aqui no Corinthians ele voltou pra seleção holandesa. Eu só trouxe jogando bem no futebol turco, não vai. A gente precisa... Eu acho que o Depay, pra qualquer time que ele fosse jogasse 50%, 60%, ele ia pra seleção. Ele não foi não, mas jogando. Não, mas pera lá. Ele não vinha sendo convocado mesmo quando ele tava na época do Atlético de Madrid. Ele só foi porque tava no Corinthians. Fato. Fato. Ele voltou a ter holofotes, Benjamin. Por exemplo, vamos falar a verdade, Benjamin. Quem que trouxe mais holofote pro Memphis aí? O Corinthians ou se ele vai pro Besiktas, a mídia turca especulando ele? O Corinthians na Europa, Benjamin, quando o Memphis veio pra cá, ele virou notícia, cara. Você falou isso hoje, você? Não, vou falar um negócio pra você. Não, peraí, mas é que tá. O negócio é o seguinte. Aí o Edinho tá sendo revanchista. Se ele for o futebol turco, acabou a seleção pra ele. Se liga, mano. O Edinho tá sendo revanchista aqui, porque, eu coloquei, se Memphis deixar o Corinthians, ele é burro se ele for pro Besiktas. Agora, por exemplo, se ele sai do Corinthians, ele vai jogar no Manchester City, aí ok, é uma troca justa. É uma troca justa. Ele tá saindo para um time de ponta. Agora, desculpa, Benjamin. O Besiktas hoje, em termos de exposição, o cara pode jogar Champions League. Tá de brincadeira que Champions, mas é que tá jogar Champions League, velho. Jogar Champions League no Besiktas, velho. Futebol europeu, pelo amor de Deus. Mas peraí, vamos lá. É a mesma coisa jogar Libertadores com o Corinthians, não vai ganhar porra. Vamos lá, você tá de brincadeira. O negócio é o seguinte. O cara que sai hoje do Corinthians aí pra jogar no Besiktas e falar porque ele quer jogar Champions League, é igual o Scarpa quando saiu do Palmeiras pra jogar lá no Nottingham Forest e disputar Champions League. Nottingham Forest. Tá brincadeira. Não, pelo amor, você quer comparar Nottingham Forest com o Besiktas? Eu quero, e é melhor jogar lá.
É melhor jogar no Nottingham Forest. Você não tem noção, cara. O Nottingham Você Forest, sem Benjamin, noção. hoje é mais time que o Besiktas. Ele tá abalado. Óbvio que é. Não, vou te falar. Você tá de brincadeira, velho. Não. Independentemente, Não concordo. Você sabe que eu não protejo o Mano pra nada. não. Quase Mas nada. eu vou te falar, ele tem razão, cara. Que? Pô, jogar Premier League... Não. Peraí. E o Nottingham Forest hoje, Peraí. tem mais time hoje que o Besiktas. E outra, vai ter muito mais Tem mais o quê? exposição. Tem mais time, mais exposição. Vai ter exposição, Vai que você vai jogar na pegar maior os liga do principais planeta. times ingleses ali, você vai estar toda hora em evidência. Agora vai jogar lá no Besiktas, gente. Besiktas na Champions League, velho. Você jantar no fazano de chinelo. Você vai Tá de jogar a brincadeira. Premier League só e mais nada. E mais brincadeira, nada. E ele tá no fazano de chinelo. Besiktas, você pode ser campeão turco, Champions League, voltar pra seleção. Tudo que você falou aí. Meu Deus do céu, velho. Ó, no mínimo ele tá querendo um terreninho na Turquia. Eu vou muito pro Besiktas. Vou pra Not, não vou. Com todo respeito ao Not, eu vou pro Besiktas. Eu iria pro Besiktas. Se fosse pra ganhar, por exemplo, a mesma grana, você ia pro Besiktas? Pra ganhar a mesma... Aí mesmo que eu iria. Nossa, mas eu iria pro Nottingham Forest brincando, velho. Jogar na maior liga do planeta. Jogar por jogar. Caneco. jogar por jogar. O Vamos Besiktas levantar vai jogar caneco, Champions League por quê? jogar O Besiktas, campeão, se jogar um dos maiores Mas campeonatos tá sendo do mundo. incoerente. O Besiktas jogar Champions League é jogar Tem por que jogar. levantar. O Nottingham Forest hoje é o levantar sétimo a colocado caneca, do campeonato amigão. inglês. Sabe Jogar por atrás de quem que ele tá? É que nem jogar o campeonato Ó, francês hoje. vamos lá. Nem jogar o campeonato francês, jogar pelo segundo colocado. Ô, Benja, só passar aqui, vai fazer ó. o que lá então? O término do campeonato francês aqui, ó, terminou assim, ó. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Nottingham Forest, tá? Essa é a classificação. Eles ficaram à frente, ó, por exemplo, de West Ham, Manchester United, ou seja, Tottenham. Então o negócio é o seguinte, você está sendo extremamente preconceituoso contra um time que está em ascensão. É um time que foi comprado, Benjamin, por um bilionário. São escolhas. São escolhas, não é preconceituoso, não. São escolhas. Se você tivesse, tá sendo preconceituoso. Se você tivesse uma escolha para fazer. Preconceituoso. Ele colocou o Nottingham Forest em uma condição de inferioridade ao Besiktas, é minha opinião. Mas eu tô te mostrando com fatos. Isso não é preconceito, é uma opinião. Ele falou que era uma porcaria. Eu não falei que era uma porcaria. Você falou que era uma porcaria. Não. Só pra explicar, qual que é o preconceito? Eu acho que ele tratou o Nottingham Forest aí como um time pequeno. Hoje o Besiktas como um Mas time é grande. opinião, não é preconceito. Uma opinião ridícula, convenhamos. Agora, Opinião. E vou falar, entre Besiktas nós vamos muito Besiktas, mas muito Mas, velho, mais eu Besiktas. trouxe Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque, olha só, teve uma proposta por dá pra dizer titular, ou jogador importante, do Corinthians. Mais uma recusa de Fabinho Soldado, uma tentativa por um atacante que joga na Inglaterra e mais novidades a respeito da disputa Nike ou Adidas. Qual será a patrocinadora de fornecimento, de material esportivo do Corinthians a partir de 2026. Bom, pessoal, vamos lá, Esse momento tá meio parado aí, com jogadores de férias, então algumas notícias acontecem no bastidores e volta e meia eu venho aqui para atualizar vocês daquilo que tá acontecendo em relação ao Timão. Teve uma proposta pelo zagueiro /lateral Félix Torres. O torcedor deve estar pensando, pelo amor de Deus, pode vender, manda embora, aquela coisa toda, porque o Félix Torres, a gente sabe, não goza lá de tanto prestígio com o torcedor, embora eu preciso dizer para você que em algum momento ele teve boas atuações como zagueiro esse ano, bem no comecinho do Campeonato Paulista. Depois ele realmente começou a apresentar muitas deficiências e também é preciso dizer que o sistema da dupla Ramon e Emiliano, que acho até venho elogiando aqui, até na comparação com o trabalho com o Dorival. Eles tinham algumas dificuldades nas escolhas, mas acho que o trabalho era bem feito em termos de padrão, aquela coisa toda. Mas também é verdade que, defensivamente, o trabalho deles fazia com que acabava vazando muito, E isso independia do jogador que entrasse, No caso do Dorival, é preciso dizer também que a gente talvez esteja um pouco decepcionado, esperando um pouco mais do time, mas defensivamente a coisa tem funcionado. Tanto que André Ramalho, muito contestado muitas vezes, esse ano inclusive, e Kaká formaram uma dupla titular e o time parou de tomar tantos gols. O Félix Torres, ele no início do ano... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa CNN Sport, apresentado pelo Benjamin Bach, onde Michel Basto e Mano acabaram aí se tretando ao vivo, ao dar opinião sobre a possível saída de Memphis Depay para o Besiktas ou que ele fique.
Michel Bastos tem uma opinião e Mano tem outra. Por isso que o tempo esquentou. Mas antes de falar dessa treta desses dois aí, vamos falar um pouquinho da possível saída aí do Félix Torres. O Corinthians quer vender o jogador. Porém, o Corinthians recebeu aí recentemente uma proposta do Shabab Ali. Fez uma proposta para o Corinthians de 2,5 milhões de dólares. Ou seja, isso significa 13 milhões e 800 reais. Então, é uma proposta muito baixa. Acontece que o Corinthians gastou aí 6,5 milhões de dólares no jogador. Inclusive, o Corinthians acabou aí atrasando algumas parcelas do pagamento aí para o Santos Laguna, que levou a questão aí, o Santos Laguna levou a questão à FIFA. E aí acabou condenando o Corinthians. Diante dessa condenação, o Corinthians vai gastar em torno aproximadamente de 40 milhões de reais com o jogador, porque houve o atraso. E o Santos Laguna levou a situação para a FIFA e a FIFA condenou o Corinthians. Então, o Corinthians aqui ia gastar bem menos, vai gastar bem mais porque atrasou. Corinthians, essa proposta aí de 2,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 13 milhões e 800, né? É uma proposta muito ruim por tudo que o Corinthians já gastou e tem gastado. Mas o Corinthians quer vender o Félix Torres, porque o Félix Torres, a gente pode ser sincero, o Félix Torres não deu certo no Corinthians. Não deu certo com o Mano Menezes, não deu certo com o Antônio Oliveira, não deu certo com o Ramon Dias, agora não está dando certo com o Dorival Júnior. Dorival Júnior até tentou colocar o Félix Torres na lateral. Em alguns momentos ele conseguiu até dar umas avançadas, eu pensei, opa, acho que encontrou o lugar dele. Mas foi só um fogo de palha, porque já voltou às mesmices. Então, o melhor para o Félix Torres e Corinthians é deixar o clube, é procurar um outro clube, mas nesse valor o Corinthians não consegue vender, porque o Corinthians não consegue desforrar praticamente quase nada que gastou com o jogador. Então o Timão está aí no mercado, disposto a vender alguns jogadores, né? Alguns jogadores serão dispensados porque não tem espaço no Corinthians, Dorival, mas a diretoria entende que eles tiveram oportunidade e não aproveitaram. Outros jogadores devem sair por causa que tem mercado europeu. É o caso aí de Roberto, é o caso aí de Breno Bidon, que tem vários times ingleses interessados. Então, como o Corinthians não tem dinheiro para contratar, para fortalecer o elenco, precisa contratar. Aí eu te faço uma pergunta. Será que não seria melhor o Corinthians manter o elenco que tem e não contratar? Ou vender algum e contratar outros? Qual que é a opinião de vocês? Usa aí para vocês registrar seu comentário, registrar o like também. Gente, Corinthians tá, como falei para vocês, né? Tá no mercado. Ronald, né? É um jogador velocista de ponta, quebrador da linha. Corinthians tem tratativa com eles, na pessoa do Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians. David Pastor é outro jogador que o Corinthians está tentando trazer para a lateral direita, porque o Léo Maná será dispensado para ganhar rodagem, para ganhar experiência. E aí o David Pastor e Mateuzinho brigar por uma posição na lateral direita. Fabinho Soldado, recentemente acabou recebendo aí uma proposta, né, do Atlético Paranaense. Olha que Fabinho Soldado no início do ano, em março, abril, recebeu uma proposta do Santos para trabalhar como diretor executivo. Fabinho Soldado tem feito um trabalho bom no Corinthians. Muita gente pode questionar, mas tem contratado algum jogador que não tem tanta qualidade. Mas o Fabinho Soldado tem trabalhado com o orçamento que tem. Aliás, nem tem orçamento, né? O Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar. Mas tem feito um bom trabalho no Corinthians, tem sido visado por grandes clubes. Inclusive, ano passado, final do ano, dezembro, Fabinho Soldado recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, do Bragantino e Internacional. E mais 2 esse ano. Então já são 5 propostas de clubes grandes do Brasil. Se o Corinthians não tomar cuidado, vai perder o Fabinho Soldado, porque o trabalho dele, dentro de um todo, é muito bom. Eu acho bom, porque não dá para você fazer omelete sem ovos. E Fabinho Soldado tem feito de tudo. É um cara que tem muita credibilidade, como diz várias pessoas, né? Eu já ouvi vários jornalistas dizendo que Fabinho Soldado é o presidente do CT, é aquele cara que faz o elo entre os jogadores e a diretoria. Então,
mesmo o Corinthians passando por uma gestão temerária, uma gestão assim, de muita bagunça, uma gestão muito vergonhosa, acho que uma das piores da história do Corinthians, com mais de 100 anos de vida, né? Hoje você tem um presidente interino que é Osmar Stabile, talvez dia 9 de agosto retorna ao cargo com a votação dos sócios para ratificar ou reconduzir o Augusto Melo ao poder. Então hoje você não sabe quem é o presidente do Corinthians, porque é uma verdadeira bagunça, e Fabinho fica no meio de tudo isso aí e tem conduzido muito bem, tem tentado brindar o elenco, tem tentado conversar muito com os jogadores, e é difícil, porque você fazer contratação, não tem dinheiro, né? Precisa qualificar o elenco, né? Então é complicado. E ontem eu estava assistindo um programa do Benja, CNN Sport, eu vi o Mano e o Michel Bastos tretando ao vivo a respeito da saída do Memphis para um time da Turquia, Besiktas, né? Mano e Michel, eles bateram boca feia a respeito do Memphis. Por quê? O Mano, ele entende que o Memphis deveria ficar no Corinthians, porque o Corinthians é um clube que traz muita visibilidade, até porque ele esteve no Atlético de Madrid, teve no Barcelona, estava fora da seleção. Chegando ao Corinthians, ele retornou à seleção, tá lá junto com o Van Persie, artilheiro da seleção holandesa, né? E teve muita notoriedade. E o Michel Bastos entende que ele deveria sair, né, embora, como o Corinthians passa por uma crise lamentável, né? Bagunça do Corinthians danada. E a multa do Memphis para sair do Corinthians são 10 milhões de euros. Isso não é dinheiro para um time europeu. E 5 milhões de euros se o Memphis quiser quebrar o contrato e vazar do Corinthians. Como o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos, o que acontece? Corinthians, 10 milhões de euros daria aí 64 milhões. Então, como o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos, o Corinthians receberia aí 32 milhões. Acho que é um dinheiro que o Corinthians também não conseguiria comprar outro jogador. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho da Adidas, que acabou aí subindo a proposta para o Corinthians. A Adidas quer ser a nova fornecedora de material esportivo do Corinthians, tendo em vista que a Nike está lá no Corinthians desde 2003 e hoje os valores da Nike eles estão defasados. A Adidas fez uma proposta espetacular, são 86 milhões por ano em 10 anos, já com adiantamento de 100 milhões, assina o ato da assinatura do contrato, como luva, diluído em 4 parcelas de 25 milhões, e a Nike prometeu cobrir, mas por enquanto a Nike não fez uma oferta ao Corinthians. O Corinthians, essa semana, vai decidir essa situação, até porque a Nike e a Adidas são duas empresas fortíssimas no mercado, todas duas são empresas aí consideradas, e a Adidas tem pressa de fechar porque sabe que o material do Corinthians é muito. A proposta para o Corinthians é uma proposta boa, praticamente irrecusável. Não sei não, acredito que a Nike não vai cobrir essa proposta aí milionária da Adidas. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar e registrar o seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.